Tenha fé e acredite que essa sua vida terrena aqui, ela vai passar. Que essa sua vida terrena aqui, ou cedo ou mais tarde, ela vai ser interrompida. E se você pertencer a Cristo, hoje a gente olha, por exemplo, familiar da gente que morreu. Eu olho aqui, por exemplo, uma pessoa bem próxima que morreu da gente, a irmã da minha esposa, minha cunhada, 32 anos, uma mulher nova, trabalhadora, empreendedora, estava lá, lutando com a vida, pelejando, usufruindo lá do fruto do trabalho dela. De repente, ela morre sem ninguém menos esperar. Mulher nova e tudo, por causa do parto que teve, deu um problema lá e teve uma parada cardíaca. E tudo que ela conquistou e trabalhou a vida inteira ficou. Não pôde levar nada. E assim é todo mundo, somos todos nós. Mas se nós tivermos fé, o que vai acontecer? Claro, a gente vai continuar trabalhando, lógico. Para parar de trabalhar para quê? Tem que trabalhar, é lógico. Trabalhar, trazer o sustento para casa. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber, né? E aquele que trabalha com suas próprias mãos para ter com que ajudar o necessitado. Mas se nós prestarmos bem atenção, assim como a vida dela foi interrompida aqui nessa terra, e agora ela está na eternidade, esperando a ressurreição para receber de Deus a sua herança, do mesmo jeito acontecerá conosco a qualquer instante, a qualquer momento. A nossa vida será interrompida. E se nós, pela fé, sim, renunciar às propostas do mundo, o gozo do mundo, as glórias do mundo, para viver uma vida de obediência a Deus, nós teremos garantido por toda a eternidade, meu irmão, riquezas eternas. Essa fé Moisés tinha no coração, meu irmão. E hoje isso parece loucura alguém fazer isso. Aquele cara renunciou tudo para servir a Deus, renunciou tudo para servir a Cristo. O cara renunciou às bebedeiras, orgias, mulheres, drogas e tudo, riquezas, conquistas, para servir a Cristo. É loucura isso, é perturbação. Não, meu irmão, é a fé. Você não está vendo o que ele está vendo, você só está vendo aqui e agora. E ele que tem fé está vendo lá na frente, lá na eternidade, depois do arrebatamento. A fé nos capacita a isso, meu irmão. Então não tem como dizer que tenho essa fé e ser preso a esse mundo. As pessoas que têm essa fé como Moisés teve, elas são desprendidas das coisas dessa terra, desprendidas das coisas desse mundo. Então a fé nos capacita a renunciar a um status, a renunciar a grandezas e glórias terrenas, para poder servir a Cristo com verdade e com inteireza de coração. A fé, irmão, ela também nos capacita a se prevenir da ira futura. Olha como é interessante o verso 28. Pela fé, está falando de Moisés ainda, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Então o que está acontecendo aqui? Deus falou para Moisés: eu vou enviar o anjo da morte hoje. Você tem que matar um cordeiro, todo israelita tem que matar um cordeiro. Vai matar esse cordeiro, degola ele, derrama o sangue numa bacia. Isso foi o que Deus falou lá em Êxodo. Derrama o sangue dele numa bacia. Você pega esse cordeiro, Moisés, assa ele, e é para comer até o amanhecer do dia, e apressadamente, vestido, com cajado na mão, com ervas amargosas e com molho, e você come ele. Se a família for pequena, junta a família vizinha, para um cordeiro só dá para as duas. E o sangue, Moisés pega galhos de isopo, né, que é uns galhos de um tipo de árvore, pega lá e asparge nos ombrais da porta, passa lá, pega, leva a bacia e fia os galhos de isopo dentro, passa nas portas, porque quando o anjo da morte vier, onde tiver esse sangue, ele não vai entrar. Meu Deus, irmão, Moisés não estava vendo o anjo da morte, Moisés não estava vendo nada, ele só ouviu Deus dizer isso, e é hoje à noite, Moisés. O que foi que Moisés fez? Falou para o povo, mesmo sem ver, mas acreditando que era assim como Deus disse. Ele foi lá, todo mundo matou o cordeiro, os que acreditaram mataram o cordeiro, do jeito que Deus falou, pegaram o sangue, passaram nas portas, meia-noite o anjo da morte chega. Quando o anjo da morte chega, ele vai passando. Se na casa de um judeu não tivesse, de um hebreu, não tivesse o sangue na porta, o anjo da morte ia entrar. Mas aí quando ele chegava perto da casa de um hebreu, estava lá o sangue, ele desviava. E onde tinha o sangue ele desviava. Aí ele rodou o Egito inteiro, casa por casa. A casa que não tinha o sangue, ele entrava e matava o filho mais velho, o primogênito.
Quando foi de manhã cedo, de madrugada ainda, ouviu-se o grito, o clamor do povo lá no Egito. O quê? Os primogênitos, os filhos mais velhos, tanto dos animais como dos homens, até do próprio faraó, todos tinham morrido. Mas dos hebreus que obedeceram a Deus, nenhum dos primogênitos tinha morrido. O que é isso? Deus enviou a ira dele. Deus enviou o juízo dele sobre o Egito. Deus enviou a sentença dele, a ira dele, o juízo dele contra os egípcios. E Deus avisou o seu povo que ia fazer isso. E disse como o povo podia se prevenir para que essa ira não tocasse neles. Nós estamos vendo, meu irmão, hoje, a Bíblia mostra claramente que a ira de Deus já está sendo derramada sobre a terra. Apocalipse capítulo 6 fala de 6 selos, 7 selos que já foram abertos. Apocalipse capítulo 6 fala de 7 selos da ira. Apocalipse capítulo 8 fala de 8 trombetas da ira. E a igreja vai estar aqui nas 7 selos, nós estamos vivendo aqui, já está aberto aí. A igreja estará aqui sim ainda nas 7 trombetas, ainda assim. E Deus nos dá a direção, a orientação, como proceder para que a ira dele não toque em nós. Então pela fé eu escuto o que Deus está falando e sei que é verdade, que a ira dele sim está caindo sobre a terra, que a ira dele sim está sendo derramada, que a ira dele sim foi enviada, que Deus está derramando sua ira sobre a terra. As 7 selos já foram abertos, os 6 selos já foram abertos, as 7 trombetas estão chegando aí para ser tocada e vai causar desastre. Sim, a Bíblia fala de um trono do julgamento, de um juízo eterno, do lago de fogo e enxofre, de um inferno de tormento, e a Bíblia avisa tudo isso para nós. Nós não estamos vendo nada, meu irmão, mas pela fé, a Bíblia ensina a gente como se conduzir para não sofrer a ira de Deus. Então o homem e a mulher de Deus que crê, que tem fé, ele se previne contra a ira de Deus. A fé nos capacita a isso. Apenas as pessoas que têm fé, que são capacitadas pela fé, se prevenirão da ira futura, vão se prevenir da ira futura. Deus avisou: vou enviar minha ira sobre o Egito, Moisés. Diz o meu povo que faça desse jeito, se não fizer, a minha ira toca neles também. E do mesmo jeito é para nós agora. Deus tem enviado sua ira, e a ira de Deus vai aumentando gradativamente, e Ele tem dito a nós como andar para que a ira dele não toque em nós, de modo que se nós não andarmos como Deus nos manda, a ira dele vai sim tocar em nós. Então pela fé eu vou me prevenir da ira futura, mesmo sem estar vendo, mas eu sei que vai vir. Amém? Por que tem gente dentro da igreja, não vou nem falar do povo lá do mundo que fez isso no mundo, não, vou falar de gente dentro da igreja. Por que é que tem gente dentro da igreja, mesmo sabendo que Deus não aceita o divórcio e casar de novo, e por que é que ele escuta essa palavra, escuta, acredita, fica ali, mas chega um dia na vida deles que ele separa, divorcia e casa de novo? Isso acontece, eu vi acontecer isso muito diante dos meus olhos, dentro da própria igreja. Por quê? Porque perderam o temor. Porque se ele cresce, ele saberia: não, eu não posso casar de novo, não. Vou lutar pelo meu casamento, vou lutar pelo meu lar, vou lutar pela minha família, vou lutar. Mas as pessoas vão ouvindo a doutrina, vão ouvindo os ensinamentos, a vontade de Deus, a orientação de Deus, a revelação de Deus, e por um tempo elas ouvem, dão glória a Deus, aleluia, e depois elas, parece que aquele fogo que vem, e depois se apaga. Nós temos que ter certeza, irmão, que a Bíblia diz o rol das pessoas que vão para o inferno. 2 Coríntios capítulo 6, Apocalipse capítulo 20, né? 20, né? Fala dos efeminados, sodomitas, os bêbados, ladrões, enfim, os mentirosos, os adultos, fornicadores, feiticeiros, bruxos. Então está ali o rol, está falando. Se ali está dizendo que a ira de Deus vai tocar em mim se eu pratico isso, então pela fé eu me previno. Então a fé nos capacita a nos prevenir da ira futura. E a fé também nos capacita a enfrentar perigos e não temer. Não só perigo, mas ver coisas extraordinárias. Olha Hebreus 20, verso 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca.
o que intentando os egípcios se afogaram. Olha essa cena aqui, irmão. Olha essa cena. A fé, Deus abriu o mar para o povo dele passar. Imagina a cena terrível, irmã Rosimeire. Você está lá, ali, no meio do oceano. Até hoje a ciência não conseguiu chegar até o fundo do oceano. Não consegue chegar, por causa da pressão da água. Aí, cara, Deus abre o mar para o povo dele andar no meio do oceano. E o povo está lá andando mesmo, aquela parede gigantesca. Imagina a altura daquela parede de água de um lado e aquela parede de água do outro. Isso dá um pavor, não dá na gente. Não, imagina a cena aí. Meu Deus, que coisa aterrorizante. Coisa aterrorizante. Era um milagre? Era uma obra grandiosa de Deus? Era. Mas aí Deus disse: agora atravessa o mar. Se o cara não tivesse feito isso, eu entrar e entro de jeito nenhum. Era ou não era? Era. Eu entrar aí nesse negócio? Vou nada, Deus me livre. Mas rapaz, Deus está mandando, pode ir. Não, vou não. Vai que essas águas se fecham aí, rapaz. Mas a fé, meu irmão, a fé capacitou aquele povo, meu irmão, a enfrentar aquele perigo, sabendo que Deus estava guardando a vida deles. Eles não estavam fazendo aquilo para tentar a Deus, sabe? Eu disse: não pode tentar a Deus. Se eles estivessem fazendo aquilo para tentar a Deus, aí tudo bem. Mas eles fizeram porque Deus estava mandando, Deus estava direcionando. Era a vontade de Deus, era a propósito de Deus. Mas preste bem atenção. Às vezes tem coisa que a gente vai fazer para se amostrar ou para se exibir. Isso não é fé, isso é besteira, bobagem, tolice. Uma coisa é você fazer algo, sei lá, entrar num lugar perigoso, fazer alguma coisa perigosa porque Deus mandou. Tipo Elias chamar os 850 profetas de Baal. Meu irmão, está louco, o Elias ia ser arrancado a cabeça dele ali na mesma hora. Mas Deus mandou. Ele não foi fazer para se amostrar, não foi fazer para se exibir, foi fazer porque Deus mandou. Então ele foi. Então uma coisa é fazer algo assim porque Deus mandou e eu realmente creio, e Deus vai me guardar desse perigo. Mas outra coisa é eu fazer para me mostrar. Mas então, a Bíblia mostra aqui para nós que a fé, ela nos capacita a enfrentar um perigo e não temer, porque Deus nos direcionou aí por aquele caminho. Por exemplo, Elias, foi o que Deus fez com Elias. Elias, profetiza a seca, profetizou, está seco. E agora, Senhor, vou comer o quê? Vai lá para o ribeiro de Querite. Mas fazer o que lá, Senhor? Lá não tem nada para comer, lá não tem nada, eu vou fazer o que lá? Mas a fé de Elias capacitou ele aí, sabendo que lá Deus ia prover, ia cuidar dele. A fé capacitou ele a isso, a seguir aquilo que Deus estava mandando, a direção que Deus estava dando, sabendo que Deus ia cuidar dele, que Deus ia proteger ele. Deus, você vai passando e Deus manda você fazer algo que para muitos é um absurdo, que para muitos é uma loucura, mas você tem convicção em certeza, não, Deus mandou fazer, Deus mandou abrir mão disso aqui, Deus mandou renunciar isso aqui, Deus mandou eu ir, Deus mandou fazer, Deus mandou falar, eu vou lá, eu vou fazer. Para muitos, olha, é loucura, é doidice, mas a pessoa que recebeu a direção, pela fé ele vai, e aqueles que não têm a fé, fica só olhando e com medo, olhando de longe. Então você entendeu o que é que eu quis falar? Que a fé capacita a gente, meu irmão, a enfrentar essas situações sem temer, porque a gente sabe que Deus está com a gente, porque a gente tem certeza que Deus está conosco. Outra coisa, a fé, ela nos capacita a derrubar obstáculos diante de nós. O verso 30 diz assim, ó: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pronto. O muro de Jericó, irmão, ele era um muro diferente dos muros das outras cidades. Além de ser um muro muito alto, ele era um muro largo, de modo que até algumas pessoas construíam casas em cima. Você vê que a Raabe morava em cima do muro. Era um muro largo para alguém poder morar lá em cima. Carruagens de carro passavam lá em cima daquele muro. Era um muro muito alto, muito largo. Sim, ou seja, humanamente falando, irmão, como é que esse muro vai cair? Sim, nós não temos picareta, chibanca, não temos marreta, nada para derrubar esse muro. O tamanho das pedras que foi construído esse muro não era esses tijolinhos que a gente tem aqui hoje, era pedra maciça, uma parede de uma espessura, sei lá de quantos metros, muito larga. E ali Deus deu a direção ao povo dele: vão rodear a cidade, e quando vocês gritar, as muralhas vão cair. E pela fé o povo obedeceu, fez conforme Deus mandou, e derrubou aquele obstáculo que estava diante do caminho deles, que iam para a terra que Deus tinha prometido. Então,
A fé deles, que Deus deu a eles, capacitou aqueles homens, na caminhada que ele estava com Deus. Eles viram um obstáculo na frente deles. Eles viram um grande obstáculo que era impossível transpor aos olhos humanos, que era impossível atravessar aos olhos humanos, mas pela fé eles conseguiram transpor aquele obstáculo, derrubar aquela muralha. Há muitos obstáculos na nossa caminhada com Deus, irmãos. Há muitas muralhas de Jericó, vamos dizer assim, diante do nosso caminho, mas pela fé nós vamos conseguir derrubá-las, pela fé nós vamos conseguir transpô-la, pela fé nós vamos conseguir atravessar tudo e chegar do outro lado, aonde Deus nos quer. O inimigo, ele vive construindo muralhas e barreiras no nosso caminho. Olha, vira e mexe tem algo que quer impedir tua caminhada com Deus. Vira e mexe tem algo que ali, aquele obstáculo estava impedindo o povo de caminhar no caminho que Deus tinha mandado. Eles tinham que passar por ali, e aquela terra ali também era para pertencer para eles, mas o inimigo tinha tomado. Então o inimigo vive a construir obstáculos no nosso caminho. A gente sempre tem um obstáculo que tenta nos impedir de orar. A gente sempre tem obstáculos, muralhas que nos impedem de ler a palavra. A gente sempre está enfrentando obstáculos que nos impedem de vir para a igreja, de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus. A gente sempre está vendo diante de nós obstáculos que nos impedem de servir a Deus, de andar em santidade, de obedecer ao Senhor, de fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que não têm fé vão parando diante desses obstáculos. Aqueles que não têm fé, não consigo mais, é muito grande, é gigante, eu não consigo vencer isso, não consigo transpor isso. Mas aqueles que têm fé, eles enfrentam, e quando você menos espera, ele já está do outro lado. A fé nos capacita a isso. Então, para aqueles que creem, não tem obstáculo nenhum que possa interromper a tua caminhada com Deus. Aqueles que têm fé realmente, irmão, não há barreiras, não há muralha alguma que te impeça de seguir o caminho que Deus te mandou, chegar do outro lado onde Deus te quer colocar. Não há nada que nos impeça. Pela fé nada nos atrapalha. Pela fé toda barreira, todo obstáculo rui, cai, desmorona diante de nós. Amém? Agora você precisa ter a fé para isso. Ter a fé. Se você ficar lá olhando, não vou conseguir, não vou. Não, aí realmente você tem que ir lá, não, eu creio, eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou pelejar, e vou, porque Deus está comigo, é esse caminho que Ele me mostrou, é esse caminho que Ele me mandou, e eu vou, em nome de Jesus. É como um pastor, por exemplo, que Deus escolhe, Deus levanta, para fundar um ministério, que pregue a verdade, e ali ele começa a pregar a verdade, ninguém vem, ele vai para a igreja, tem campanha, está cheia, a igreja tem teologia da prosperidade, está cheia, a igreja tem um forró gospel, o funk gospel, o axé gospel, está cheia, sim, e ele ali pregando a verdade, não vem ninguém, e de repente ele vê como se aquilo fosse uma barreira, algo gigante diante dele, que ele não vai conseguir transpor, não vai conseguir vencer, não vai conseguir atravessar. Aí de repente ele persevera, ele não abre mão da direção que Deus, não abre mão do caminho que Deus mostrou, não abre mão, e ele persevera, continua perseverando, orando, batalhando, guerreando em oração, e quando ele menos espera, ele está do outro lado, e aí a obra que Deus entregou para ele já está avançando e prosperando também, sem ter precisado ele parar naquilo que Deus tinha mandado. Então, irmãos, você coloca isso no teu coração, coloca isso, você consegue sim fazer o que Deus mandou. Você consegue sim atravessar os obstáculos e as muralhas que estão diante de ti. Você consegue sim vencer essa frieza que está na tua vida de oração, derrubar essa barreira que está na tua vida que te impede de ler a palavra e de orar. Você consegue. Você consegue sim vencer esse obstáculo que está diante de ti, que te impede de vir para os cultos, te impede de evangelizar, de fazer obra. Você consegue derrubar isso. Creia e avance, creia e vá. Você vai ver barreiras cair diante de você em nome de Jesus. Tem mulheres que lutam pelo casamento há muito tempo e já não tem mais fé, não acreditam mais que vão conseguir restaurar o seu lar, o seu casamento. Tem mulheres que já pensaram em desistir, não vou desistir, eu não consigo. Homens do mesmo jeito, mas não desistam, é uma barreira na tua caminhada, é um obstáculo na tua caminhada, mas não para, não desista, continua perseverando, orando e fazendo a vontade de Deus, que você vai vencer isso aí, em nome de Jesus. Tendo a fé, as barreiras vão caindo, os obstáculos vão caindo, em nome do Senhor. A fé também, irmão, ela nos capacita a ajudar as pessoas que fazem a obra de Deus. Verso 31. Pela fé Raabe, a meretriz,
não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A Raabe era jericoense, e o povo de Deus estava lá em Jericó, para poder entrar naquela cidade, e o povo de Jericó estava apavorado, mas bem armado, para impedir. Aí Josué manda 2 espiões, 2 espiões entram em Jericó. Aí quando eles entram em Jericó, o soldado de Jericó vê eles, e eles correm, sobe a muralha, encontra uma casa, entra dentro. Quando entra naquela casa, era Raabe, a prostituta. E ele conversou com elas bem rapidinho ali, olha, sim, olha, o povo daqui está tudo apavorado, está tudo assustado, porque tem ouvido falar nos feitos do Deus de vocês. Eu vou esconder vocês aqui e vou dizer que vocês foram embora. Aí os soldados entraram lá e disseram, nós vimos 2 homens entraram aqui. Disse, não, eles ouviram eles passando pelo outro lado. Pelo outro lado. Aí os soldados saíram para ir para o outro lado. E a Raabe correu perigo de morte naquela hora, para ter acolhido os homens de Deus que estavam ali e despediu eles por outro caminho. E assim eles tiveram livramento. O que é que nós vemos aqui? Aquela mulher, pela fé, correndo perigo, ajudou os homens que estavam fazendo a obra de Deus. A fé nos capacita a isso. Eu estava dizendo, irmão, conversando com uma pessoa hoje, eu estava falando assim, olha, a Bíblia diz que nós somos um corpo, muitos membros. O meu dom é pregar, é anunciar a palavra, protestar, é desmascarar falso profeta, anunciar a vinda de Cristo, é abrir a minha boca como uma trombeta e o Espírito Santo me usar. Esse é o meu dom. Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, para abrir meios por meio do qual a gente possa ir pregar. Aí Deus já vai e usa, por exemplo, o outro irmão. O outro irmão ali tem dinheiro, tem recurso. Esse pastor, eu não tenho um dom que o senhor tem de pregar, de anunciar, mas eu tenho um dom de ajudar e eu quero ajudar. E aí o irmão chega e diz, vamos pagar o programa de rádio. Aí paga o programa de rádio. Ele está exercendo o dom dele lá, pagando o programa de rádio. E eu estou exercendo o meu dom, indo lá pregar. Então, a fé capacita o povo a ajudar os homens de Deus a fazer a obra. A fé capacita isso. Por que esse ministério tem andado, tem caminhado, tem avançado? Porque Deus tem dado fé a vocês para ajudar esse ministério. Deus tem colocado do meu lado, tem me dado o dom e tem colocado homens de Deus do meu lado com dons, para pregarmos essa palavra. É um dom ajudando o outro dom. A fé capacita a gente a isso. Ajudar aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Ajudar a obra de Deus a seguir avante, a avançar. Outra coisa que a fé nos capacita. O verso 32, ele diz assim, que mais direi? Faltar-me o tempo para, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, e de Samuel e dos profetas. Sim, ele diz. Então esse verso 32, irmãos, ele é interessante, por quê? Porque o autor de Hebreus aqui, ele está falando que a lista dos homens de fé, a lista dos homens que deixaram um exemplo de fé é tão extensa, tão grande, que ele vai dizer aqui, olha, não tem como, o autor de Hebreus está dizendo, não tem como eu arrumar tempo para escrever, falando aqui também do Gideão, do Baraque, do Sansão, do Jefté, do Davi, do Samuel e dos profetas. Aí se ele fosse descrever os profetas, ele ia falar Elias, Eliseu, Naum, Abacuque, Sofonias, e aí a lista era extensa, meu irmão, a lista era extensa. Uma coisa que me chama a atenção nesse verso 32, é que o autor da carta aos Hebreus fala que não dá nem tempo para falar dos homens de fé. Aí eu faço uma pergunta para nós aqui no meio dessa pregação, eu abro aqui um parênteses. Qual será a lista, o tamanho da lista hoje dos homens de fé? Será que nós fôssemos aqui listar os homens de fé da atualidade? Pessoas que têm renunciado o mundo, pessoas que têm renunciado os prazeres, pessoas que têm renunciado as riquezas, o status, as glórias do mundo para servir a Cristo. Pessoas que têm dado sua vida para fazer a obra de Deus, para servir a Cristo, para servir a Cristo e a sua igreja. Será que essa lista hoje também seria grande? Ou será que seria uma lista bem pequena? E ele continua falando, fala desses homens aqui que não pode ter tempo para descrever a fé deles, mas agora ele faz um resumo. E nesse resumo nós aprendemos muitas outras coisas que são obras da fé.
Ele vai dizendo no verso de número 33, que esses homens, pela fé, vencerão reinos. E pela fé nós podemos vencer, vamos dizer assim, o reino de Satanás. Pela fé esses homens praticaram a justiça, mesmo no tempo que eles não deveriam praticar a justiça. Era um tempo que não vou ser justo, mas não, pela fé eles continuaram sendo justos. Está entendendo aí, irmão? Vocês estão ouvindo ainda o que eu estou pregando aí? Amém, pessoal? Então, pela fé, eles praticaram a justiça, sabe, irmão? Aquela situação, aquele momento que, não, nessa hora eu vou ter que ser injusto, para poder eu ter lucro. Nessa hora eu vou ter que ser injusto, para poder ganhar. Nessa hora eu vou ter que ser injusto, para poder conquistar. Mas aqueles homens não. Independente se eles iam perder, se eles iam ganhar, se eles iam ter lucro ou prejuízo, eles, pela fé, agiram com justiça. Alcançaram promessas, pela fé. Pela fé aqueles homens receberam promessas e alcançaram promessas. Por quê? Porque o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Mas Deus queria que o seu servo ficasse ali, esperando na posição certa que Deus tinha mandado, que Deus tinha dado. Não era para sair, era para ficar na posição certa. E ele diz mais aqui: pela fé eles fecharam a boca dos leões. Lembra de Daniel? Aquele homem que foi jogado na cova dos leões? Pela fé, por quê? Daniel com certeza entrou ali tremendo na cova dos leões. Mas qual era a fé dele? A fé dele foi não abrir mão do decreto do rei. Rapaz, o rei baixou um decreto: quem orar a outro Deus que não seja o rei, vai ser jogado na cova do leão. Daniel, pela fé, continuou orando. E ali foi jogado na cova dos leões, mas os leões não fizeram nada com ele. Pela fé também, verso 34, apagaram a força do fogo. Falando, se referindo a quem aqui? Ananias, Misael e Azarias. Ou os nomes babilônicos deles, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles apagaram a força do fogo, porque o rei disse: vai tocar o som de todo instrumento, quem não se dobrar vai ser jogado na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. E quando os babões do rei vieram ao rei, tem 3 judeus ali que não se ajoelhou não, manda chamar aqui. E aí, ô Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não se dobraram não? Dobramos não, rei. Pois eu vou mandar tocar de novo, e se vocês não se dobrar, sim, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego abriram a boca e disse: ó rei, se o senhor quiser nos jogar, nos jogue, mas nós vamos ser fiel ao nosso Deus até a morte. E ali o rei jogou, ficou com tanta raiva que esquentou a fornalha 7 vezes. Os 2 soldados que jogaram eles dentro morreram só da quintura, caíram duro ali, torrado. E os homens estavam lá dentro, estavam dançando, pulando e saltando. E Deus estava lá com eles, Jesus estava lá com eles lá. Pela fé eles enfrentaram isso. Pagaram a força do fogo. E o rei levantou e disse: quantos nós botamos? Foi 3? Foi, eu estou vendo 4. E o 4 tem a aparência do Filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego, sai daí para fora. Aí começaram a cheirar a roupa deles, chapéu, tudo. Nada tinha queimado, nem cheiro de fumaça tinha. Nabucodonosor caiu de joelho dobrado, reconhecendo a grandeza desse Deus. Então, a fé nos capacita a isso, apagar a força do fogo. E olha, irmão, que muitos homens e mulheres de Deus foram mortos queimados. Mas mesmo assim, morrendo queimados, eles não negaram a fé. Morreram queimados, mas não negaram a fé. O que mais? Escaparam do fio da espada. Era para ter morrido a espada e não morreram. Da fraqueza tiraram força. Eram homens que estavam fracos. Ou seja, Gideão e os 300. Não tem como nós enfrentar esse exército de filisteu com 1 milhão. Só somos 300 homens. Mas Deus disse que nós podíamos. Então vamos lá. Da fraqueza tiraram força e viram Deus abatendo grandes exércitos, porque eles creram, meu irmão. Sim, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército dos estranhos. Já viu ali? Na batalha com 300 homens, Gideão se esforçou, botou para correr um exército de 1 milhão. Foi todo mundo correndo embora. Sim, porque eles acreditaram. E quem tem fé, irmão, não abre para o inimigo. Viu aqui? Na batalha, na guerra, na fraqueza eles tiraram força. Sim, e puseram em fuga o exército dos estranhos. Eu me lembrei agora do que o apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco é que eu estou forte. Terei prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Então quando Paulo estava fraco, é que o poder de Deus estava perfeito na vida dele. É que Deus estava operando por meio dele. E foi isso, esses exemplos que aconteceram no Antigo Testamento, na vida daqueles homens que creram, e também no Novo Testamento. Homens que estavam fracos, impossibilitados, incapacitados,
Lembra de Moisés? Moisés, vai tirar o meu povo do Egito. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho condição. Senhor, eu não tenho capacidade. Manda outro, Senhor. Nem falar eu sei. Deus disse, é você, Moisés. Fraco, pequeno, sem condição, sem capacidade, sem saber falar. Mas pela fé eu vou te usar. E olha o que é que Deus fez. E Deus realmente usou Moisés para fazer. Então a fé, ele faz com que o homem fraco tenha força diante dos gigantes. Como Davi. Davi estava tão fraquinho diante do filisteu, do Golias, e chegou para o Golias, ô Golias, tu vem contra mim com espada e com lança? Pois eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O rei quis entregar para ele, vai Davi, bota minha armadura, pega minha espada, meu escudo. Davi botou, ficou lá todo desengonçado, sem saber, Paulo, não tira esse negócio de mim que eu não sei não, eu vou contra ele em nome do Senhor. Se espada e lança vencesse, qualquer soldado aqui tinha enfrentado ele, mas eu vou é pela fé. Pegou 5 pedras lisas, com uma ele derrubou o gigante pela fé em nome de Jesus. Então a fé capacita a gente fraco a enfrentar pessoas fortes e vencê-las em nome do Senhor Jesus. A fé nos capacita a nos esforçar na batalha e a colocar em fogo o exército dos inimigos, né? Não é para a gente fugir do inimigo, irmão, é para o inimigo fugir da gente em nome de Jesus. Nós vamos enfrentar uma batalha até quando? Até nós perder? Não, até o inimigo fugir. Por quê? Porque pela fé eu sei que ele vai se retirar em nome do Senhor. Mas se você desiste da batalha, se entrega ao inimigo, aí você não vai conseguir vencer. Mas se você batalhar, seja quem for o inimigo, quantos forem, a força que ele tiver, mas pela fé você pode vencer. Amém? Você crê nisso? Creia nisso em nome de Jesus. Verso 35. Pela fé, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns pela fé foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Está vendo? Homens sendo torturados, e as autoridades perguntando, e aí, vai negar, vai desistir? Não, vou não, e continuava sendo torturado. Então pela fé aqueles homens eram torturados e não aceitavam o livramento em troca de negar a Deus, porque o livramento era sempre assim, você nega a Deus, nega o Evangelho, nega a verdade, nega a Cristo, a gente te solta, e eles não aceitavam, eles continuavam sendo torturados. Foi o que aconteceu com o John Bunyan, no século XVIII, se eu não me engano. O John Bunyan foi preso no país de Gales, aí estava lá preso, se eu não me engano agora, eu li isso faz tempo já, não me engano se era país de Gales ou era na Inglaterra, alguém lembra aí? Não, alguém memória mais fresca aí sobre o assunto? E o John, país de Gales, né? E ele escreveu aquele livro lá, O Peregrino, era um homem de Deus, um puritano batista, e ele estava lá preso por causa do Evangelho, passou 7 anos preso. E ele disse, escreveu lá na biografia dele, dizendo que o que mais doía no coração dele, irmão, sabe o que era? Era a filhinha dele que era cega. Ele ficava lá na prisão pensando, né, meu Deus, a minha filhinha cega. E a família dele passando fome, passando necessidade, dificuldade, e ele preso lá pelas autoridades. E as autoridades iam lá, diziam para ele, olha, se você não pregar mais, a gente solta você. Ele dizia, se você me pregar amanhã, se você me soltar amanhã, eu vou estar pregando. E assim ele, sabe, foi nessa fé aí até que chegou um tempo, né, que levantou-se lá um pessoal lá que conseguiram soltar ele da prisão. Mas esse homem realmente foi torturado, não aceitou o livramento, porque o livramento era negando Jesus, ele não aceitou, preferiu ficar lá sendo preso para alcançar uma ressurreição melhor, né? Será a fé dele em nome de Jesus. Por que Paulo não negou Jesus na hora que o carrasco estava decapitando ele? Por que Pedro não negou Jesus na hora que foram crucificar ele de cabeça para baixo? Por que aqueles irmãos que eram jogados na arena do Coliseu podia negar Jesus? Não, tudo bem, a gente vai, nega Jesus, a gente não vai mais. Eles não, preferiam ser devorados pelos leões, chifrado pelos touros, mordido pelos cachorros ali. Por que eles não negaram? Por que eles preferiram morrer queimados, banhados em pinche, amarrados naqueles postes lá nas ruas de Roma? Porque eles sabiam que ia ter uma ressurreição gloriosa. É isso. Pela fé eles não aceitaram o livramento, negando Jesus, porque eles sabiam que havia uma ressurreição grandiosa esperando por eles. E no verso 36 ele diz que outros, pela fé, experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Olha aí, irmão, homens que pela fé, sendo escarnecidos, açoitados, sendo amarrado com cadeias e sendo preso, eles suportaram tudo isso pela fé, sendo escarnecidos.
Uma coisa que me chama a atenção, porque faz parte do contexto da gente, que muitas vezes nós somos escarnecidos por causa dessa verdade. Mas alguns não aguentam os escárnios no colégio, na faculdade, no trabalho, e acaba escondendo ali a fé que ele tem em Cristo, e não honrando a Deus ali, quando na verdade, se ele tivesse fé, ele não se importaria com os escárnios. Foram apedrejados, verso 37, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Olha esses homens, foram apedrejados pela fé. Sim, cerrados ao meio. Diz que Isaías foi morto cerrado ao meio. Foram tentados e suportaram as tentações e venceram. Foram mortos ao fio da espada, como Tiago, sim, como João Batista, que foi degolado. Andaram vestidos de quê? De peles de ovelhas e de cabras. Meu Deus, aqueles homens, irmão, eles viviam uma vida tão difícil, por causa da fé deles. Eles eram perseguidos e tinham que fugir. E lá no que eles fugiam, muitas vezes, irmão, não conseguia roupa normal como a gente consegue, calçados normal como a gente consegue. Então eles tinham que muitas vezes, irmão, ver ali uma ovelha, uma cabra que foi morto por um cachorro ou por um lobo, ir lá e pegar o couro daquela ovelha, daquela cabra e fazer uma vestimenta para ele. Era assim que muitas vezes esses homens de Deus se vestiram em algumas situações. Nem por isso eles murmuravam, andavam pela fé. Diz aqui que eles eram desamparados. Desamparado quer dizer que não tinha pessoas para auxiliar, para ampará-los, porque todo mundo tinha medo da fúria dos reis e das autoridades. Então as pessoas amassam aqueles homens, mas se escondia para não correr perigo de morte, e acabava deixando eles desamparados, acabava deixando eles ali desamparados. Eu lembro do próprio apóstolo Paulo escrevendo a última epístola que ele escreveu, estando vivo. Claro que depois de morto ele não escreveu mais nenhum, é lógico, né? Mas vivo, a última epístola que ele escreveu, 2 Timóteo, e no capítulo 4, finalizando, ele diz, né, que na sua última defesa, nenhum dos irmãos foram lá para assistir ele, para dar apoio moral. Ah, pastor Jadel está lá preso lá, vai ser julgamento dele hoje. Não, vamos não, que é perigoso. E está lá o pastor Jadel sozinho sendo julgado, sem apoio de nenhum irmão. Ou então você se coloca no lugar de Paulo. Eu estou me colocando aqui no lugar dele. Se coloca aí, irmã Livramento, irmã Socorro, irmão Fábio, está lá, vai ser o julgamento dele hoje, por causa do evangelho. Não, vamos não, que é perigoso. E foi assim que Paulo ficou, desamparado. Mas ele não entristeceu por causa, ele não desistiu por causa disso, não desanimou da fé por causa disso. A Bíblia diz que eles passaram aflições e foram até maltratados aqui, no final do verso 37, aflitos e maltratados, mas não negaram a fé, não negaram a fé. No verso 38, para concluir, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Homens dos quais o que, irmão? O mundo não era digno. Andavam errantes, perdidos. Errante quer dizer que ele não sabia onde ia ficar bem certo. Não, hoje deu certo me ficar aqui, mas amanhã talvez eu vá para acolá. Ah, eu ia para acolá, mas aqui eu não posso mais ficar, que o inimigo já chegou, eles querem, vou para o outro lado. Então eles eram assim, errantes pelos desertos, pelos montes e pelas covas e cavernas, lugares onde eles se abrigavam muitas vezes, cavando cova no chão ou dentro de cavernas, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e covas e cavernas da terra. Todos esses homens, irmão, morreram na fé, e muitos deles sem receber a promessa, apenas vendo ela de longe, mas morreram crendo. Então olha para o exemplo de fé desses homens. É essa fé que nós temos que ter, é essa fé que nós temos que viver. E essa fé, irmão, ela está faltando em nossas vidas. Há poucos de nós vivendo essa fé. Há muitos de nós desistindo por coisas bobas. Há muitos de nós desanimando da caminhada, parando na caminhada, abandonando os cargos, abandonando os ministérios, os dons que Deus nos deu, por causa de nada, por causa de coisas simples. Ah, pastor Jadel, eu não vou mais ser obreiro da igreja não, porque o senhor exige demais. Eu não vou mais ser obreiro da igreja não, porque o senhor diz que as obreiras não podem usar isso, não podem usar aquilo.
Ah, pastor Jadel, eu não vou mais pregar, vai participar da igreja não, porque o senhor disse que a mulher não pode usar a sainha curta, eu gosto de mostrar minhas pernas, eu não pode usar o decote, eu gosto de mostrar meu busto, eu não vou mais. Que isso, meu irmão? Nós estamos vendo aqui homens que pela fé morreram, homens que pela fé foram torturados. Irmãos, a Bíblia está mostrando, você entendeu o que nós estamos pregando hoje aqui? Está com 3 cultos, nós vamos falando de fé. Fé, meu irmão, não é ter bem-estar. A fé não é manifesta, não é mostrada, não é com aquilo que a gente conquista, é com aquilo que a gente abre mão. A fé de um homem é vista, não é quando ele conquista algo grande, é quando ele renuncia a algo grande. A gente olha para alguém e vê fé, não é quando ele está vivendo em bonança, é quando ele está vivendo na tribulação, na necessidade, e ainda assim ele é fiel a Deus. Um homem manifesta, um homem de Deus, a mulher de Deus manifesta a sua fé, meu irmão, é nessas horas, nesses momentos, nessas circunstâncias. Como a gente sempre diz, irmão, glorificar a Deus com a geladeira cheia, todo mundo glorifica. Glorificar a Deus com dinheiro no bolso, um bom emprego, tendo um carrão para andar, até o diabo dá glória a Deus. Mas esses homens aqui, irmão, viveram pelos desertos, moraram em covas, em cavernas, se vestiram com trapos, não tinha carro, não tinha casa, não tinha dinheiro, vivia da provisão de Deus, e ainda assim andaram pela fé e foram fiéis até a morte. E essa fé, ela está faltando hoje na igreja. Hoje a gente está cansado de ver esse negócio. Você tem fé, venha para conquistar. A campanha, irmão, se você tem fé, venha, que Deus vai lhe dar o melhor dessa terra. Isso não é fé. Isso não é fé. Eu trouxe essa palavra, a minha oração a Deus hoje foi essa: Senhor, que essa palavra desperte a igreja a viver a verdadeira fé. Que possa sair daqui esta noite, e que possa sair daí você que ouviu essa pregação, vivendo essa fé, e dando testemunho pela tua vida, dando testemunho pelas tuas obras, pelas tuas atitudes, pelas tuas ações, sendo fiel a Deus sempre, sempre, sempre pela fé. E quando fala de fidelidade, esquece esse negócio de dízimo, que esse negócio de dízimo não prova a fidelidade de ninguém, meu irmão. Esse negócio de dízimo prova que você é um coitado que vive atordoado, preso à heresia. Mostrar a tua fé, está passando luta, continua sendo fiel a Deus, aí você mostra a sua fé. Está tudo dando errado, continua sendo fiel a Deus, aí você mostra a sua fé. Perdeu tudo, teve que renunciar a coisas grandes, sim, aí você mostra a sua fé. Abriu mão do status que você tinha, o dono das bandas de forró, o cantor da banda famosa de forró, de axé, sei lá de quê, agora está vendo em santidade. Vai mostrando a fé assim. Nós olhamos para esses cantores que chegam aí no meu gospel. Ah, o fulano era forrozeiro, sei de onde, sei das quantas. Era funkeiro, sei de onde, sei das quantas. Está vendo pela fé agora. Como vivendo pela fé? Se ele já está aí, já está vendendo CD para ganhar dinheiro aí, em nome de Jesus. Se ele já está desobedecendo a palavra de Deus, já chegou na igreja, já mercadejando os dons de Deus. Como que ele está vendo pela fé? Viver pela fé, meu irmão, seria os cantores abandonar o comércio. Eu sei que essa pregação vai ser ouvida por alguns cantores e pregadores do Brasil, famosos, que têm dinheiro. Você quer mostrar a sua fé, meu irmão? Então para de vender os dons de Deus. Quer mostrar a tua fé? Então vai pregar e cantar de graça onde Deus te levar. Se alguém te dar uma oferta com amor aí, amém, recebe, mas não estipula valor, não cobra. Quer que o teu trabalho seja expandido porque acha que é de Deus? Então dá de graça. Não tem condição? Não tem? Tu já juntou um patrimônio, rapaz. Vende um monte dessas coisas que tu tem, e agora faz e vai se redimir. Faz CD e DVD e vai dar de graça. Vai viver pela fé. Então igreja, a igreja só avança se for pela fé. A gente só permanece e agrada a Deus se for pela fé. A gente só vai realmente vencer as lutas, as batalhas, os inimigos que tentam nos destruir se for pela fé. E pela fé nós não vamos desistir. Pela fé nós não vamos parar. Dê no que dê, custe o que custar. Houve momentos que Satanás sussurrava no meu ouvido claramente muitas coisas, e ali eu dobrava o meu joelho e pela fé e acreditava nas promessas que Deus fez para esse ministério, para essa obra.
E hoje eu olho e vejo muitas promessas de Deus sendo cumpridas, e vejo muitas que estão vindo aí a caminho para se cumprir. Pela fé nós vamos avançar. Deus vai nos dar essa fé. Pela fé nós vamos ver Deus fazer coisas tremendas, resgatar muitas vidas, portas vão se abrir. Pela fé Deus vai nos levar, a mim e a vocês, a espalhar esse evangelho por essa nação, e ver muita gente sendo resgatada para o seu reino de glória. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Então vamos viver essa fé. Reconheça aí, meu irmão, que a sua fé está fraca. Reconheça aí que a sua fé está estacionada. Reconheça que está faltando essa fé em você. Reconheça que você está murmurando com Deus com coisas que não era para murmurar. Nunca devíamos murmurar com Deus. Nós vimos aqui homens passando necessidade de roupa, de alimento, de vestimenta, e nem assim esses homens murmuravam, andavam pela fé. E você está tendo tudo. Você tem tudo que você precisa, que você necessita. E quando falta alguma coisa, logo Deus providencia. Então, pela fé, nós vamos aprender a ser gratos a Deus em tudo. E vamos viver essa fé. Amém? Vamos viver essa fé. Vamos pegar essa palavra e colocar ela em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que nos dê essa fé. Eu quero pedir a Deus. Eu vou para casa, eu vou pedir a Deus: Senhor, me dá essa fé. Eu quero viver essa fé. Eu quero ter essa fé. Eu vou pedir a Deus. Vou pedir ao Senhor. E vou importuná-lo para que Ele me dê essa fé, para que Ele me ajude a viver isso. Ore. Pode orar. Pai, obrigado. Essa palavra, essa pregação simples, mas esta palavra poderosa, porque ela é a tua palavra. Nós te louvamos aqui, Senhor, e te glorificamos. Que essa palavra, meu Pai, ela entre dentro de nós como um fogo, com poder, com autoridade, com vida. Que ela produza em nós, Pai, o propósito a qual ela foi enviada. Está escrito que a tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito a qual ela foi destinada. E essa palavra foi destinada a produzir fé, Senhor, a plantar a fé dentro de nós, a fé que está morta, que está apagada. Meu Deus, que o Senhor nos dê essa fé, nos ajude a viver essa fé, Senhor, e não nos deixe fraquejar, esmurecer, desanimar, baixar a guarda ou a cabeça, mas nos ajude a avançar. Em nome de Jesus, nos ajuda. Sim, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tira toda incredulidade, medo, dúvidas e questionamentos, e nos ajude, sim, Pai, de verdade, fazer renúncias. Fala para nós, mostra, nos dá força para fazer tudo para te servir e para ser agradável a Ti. Em nome de Jesus Cristo te pedimos assim, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus, amém.